Pastor Fábio, já mais de 2 horas já conversando aqui com o senhor. Tem algum assunto que o senhor queria falar hoje e não foi comentado aqui? Não, eu só queria falar com esses calvinistas chatos. Rapaz, eu vou te falar a verdade, 90% dos calvinistas são muito chatos, mal educados, não conseguem debater, se acham os donos da verdade, né? 10% dá para conversar. Inclusive, deveriam aprender com o Hernandes Dias Lopes, que é um cavalheiro em discussão, que ouve e sabe explanar aquilo que pensa. A maioria dos calvinistas começa, seu pastorzinho, seu não sei o quê. Eu gravei um vídeo lá em Camboriú, uma pregação minha, até que vocês fizeram um corte. Sim. Rapaz, os calvinistas disseram que eu não sei teologia, que eu não conheço Bíblia. Esses caras a maioria deles são uns idiotas, uns imbecis, que são os donos da verdade, os donos da internet hoje. Uma discussão tem que ter dois lados. Antes de Calvino e Armínio, existiu Evangelho. Depois de Calvino e Armínio, existiu o Evangelho. O calvinismo, para mim, é um erro teológico. O arminianismo está mais perto daquilo que eu creio a respeito da salvação. Então, não é porque eu creio no arminianismo que alguém vai dizer, seu pastorzinho, o senhor não conhece teologia, deveria se aprofundar. Eu só acho o seguinte, se eu sou pentecostal, estou em uma igreja pentecostal, eu tenho que seguir a linha que eu acredito. Por isso eu não vou deixar um pastor que não é pentecostal, um pastor liberal, um pastor calvinista, subir em cima da minha tribuna para despregar o que eu prego. Isso aí o que isso gera? Confusão. E Deus não é Deus de confusão. Se a pessoa crê no calvinismo, então vá para uma igreja calvinista, defenda o que você crê lá dentro da sua igreja. Porque eu não vou em um púlpito calvinista tentar trazer o pentecostalismo, né, na sua essência, que é o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O continuismo, né? O continuismo. Então eu não vou lá defender isso. Se você me convidar para ir na sua igreja e eu for pregar, eu não vou entrar em assuntos que na sua igreja não é aceito. Então não venha me dizer, o arminianismo está errado, você não conhece Bíblia, você não conhece meu currículo, você pode discordar de mim. Agora, essa imbecilidade de ficar me xingando, os sabe-tudos da internet hoje, sabe tudo. Nós estamos falando aqui, tem um cara aqui xingando e falando. A gente estava falando ali sobre relacionamento e ele estava ali. Cadê a palavra? Cadê a palavra? Na Bíblia, então, não tem palavra direcionada a relacionamento matrimonial, não? Eu acabei de ler. É só ele ler Coríntios capítulo de número 7. É que esses caras são imbecis. Aí eu concordo com o Carlos. Um abraço, Carlos. Cara, tem que perder a paciência. Esses caras, a gente está falando, eles não têm interpretação. A gente fala uma coisa e eles se posiciona de outra forma. Aí a gente chama eles de imbecis, aí eles, ó o pastor, ó o crente. Rapaz, é só ler. Você quer saber sobre relacionamento? Lê o capítulo 7 de Coríntios, de 1 Coríntios, se eu não me engano. Deixa eu ler aqui para ele de novo, né? Então, são coisas que são complicadíssimas. E as pessoas, elas, ao invés de defender uma posição teológica, não, elas começam a atacar pessoas. A ofender, né? A ofender os outros. Isso é chato. O Carlos Eduardo mesmo, ele já veio aqui e ele faz algumas defesas e dá muita ênfase, né? Aí, ao invés do pessoal ir contra a ideia, contra a argumentação, começa, tipo, a agir com preconceito. Ó, o negão maconheiro. Olha isso. Eles xingam. Xinga. Aí o apóstolo André Azevedo veio aqui também, que ele fala que é contra a bebida alcoólica. Até um tema para o senhor vir aqui depois para a gente tratar. Pô, só que o apóstolo, ele tá grande, né? Poxa vida, tadinho. Fui ver os comentários depois. Mas comer demais também é pecado. Mas você veja como esses caras são canalhas. Quando eu vim aqui naquele podcast, que estava o pastor... Carlos? Não... O Lico. Nós estávamos conversando sobre aquele assunto dos mercenários. Ele pautou aquilo que ele acreditava, eu pautei aquilo que eu acreditava. Na hora que ele perguntou quanto que eu ganhava, eu falei 6. Deu na minha voz assim, deu um espaço. O que esses caras fizeram? Cortaram, colocaram 26, 22 salários, tal. Na minha cidade, um grupo lá que era oposição da atual prefeita, o cara teve coragem de postar e eu fui lá e desmenti ele no TV Fala e ele tirou e depois veio pedir desculpa. Quer dizer, primeiro ele suja a tua imagem para depois ele pedir desculpa. Um cara lá na Bahia.
Eu entrei lá no Face dele, chamei ele no Messenger, conversei com ele. Ele disse, não quero saber, não sei o quê. Eu falei, cara, eu vou lhe processar. Você assistiu o vídeo inteiro? Aí ele pegou, ficou. Aí eu mandei para ele aquele corte que você me mandou, eu falando a realidade. Mas são esses os crentes. São esses que não aceitam opinião ao contrário, uma interpretação contrária, e eles zombam da nossa língua estranha, eles pegam e cortam, faz os cortes para nos detonar e não coloca o contexto em que a gente falou aquilo. São os primeiros a espalhar por aí, são os crentes aí. Sim, sim. Entendeu? Então, os calvinistas, na sua maioria, são sabe-tudos. Vai discutir para você ver na internet. Quando eles são apertados, eu até falei para um calvinista esses dias, rapaz, chega em alguém que você vai pregar o evangelho, diga assim, olha, você pode até aceitar Jesus, você pode servir Jesus, mas se você não estiver entre os escolhidos, você vai para o inferno. E eles também, porque eles podem não estar entre os escolhidos. Pega as 5 teses de Calvino lá, vamos entrar no debate. Não, porque não sei o quê. Eles partem para a ignorância. Aí chama de pastorzinho, faz o que fizeram com o Carlos, Sim. faz o que fizeram com outro pastor, passa a falar da biologia, da do questão estereótipo, física, né? do Tudo. estereótipo. Então, meu irmão, eu acredito na salvação. Não acredito como os calvinistas acreditam. Estamos mais perto dos arminianos. Isso quer dizer, nós os pentecostais. Mas então o senhor não levaria um pregador reformado? Não. Tipo, nós temos aí grandes pregadores, né? Hernando Dias Lopes, que é um mestre. Temos o próprio Paulo Júnior também. Tem também o Augusto Nicodemos, que é um mestre. O senhor não levaria eles para uma escola bíblica de obreiro, o por Paulo exemplo? Júnior tira sarro de línguas estranhas. Imagine lá na minha igreja que nós somos pentecostais. A graça de Deus desce, nós falamos em línguas estranhas, e esse cara lá no nosso meio. O Nicodemos, a mesma coisa. Né? Nos bastidores, eles riem, eles não acreditam e zombam. Por outro lado, aí a gente vai revidar e acaba dizendo, seu geladeira... Sorveteriano, entendeu? Mas não dá para esse tipo de gente subir um púlpito meu, em que a igreja que eu pastorei é pentecostal. E não estou interessado em ir na igreja deles, pregar no púlpito deles. Né? Por quê? Porque eles não são pentecostais. Não é a minha linha. Acabou. Cada um fica no seu quadrado, meu irmão. Você acredita no calvinismo? Amém. Não queira me convencer. Eu sou arminiano? Não vou te convencer. Jesus existiu antes de Calvino e de Armínio. Então, cada um se preocupa com a sua salvação. Porque a regra é assim, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Pronto, vamos para o céu, sendo arminiano, sendo acabou. Calvinista, ado, cada um no seu chamado. Não adianta. Vai ser uma guerra eterna. Agora, não dá para ficar colocando calvinistas em cima da nossa tribuna, porque nós não temos essa linha. Então, eles ficam na deles e nós na nossa. Nós temos pastores doutos para ensinar e eles têm pastores doutos para ensinar. Então, cada um fica na sua. Mas existem muitos pastores calvinistas e reformados que estão indo em igrejas pentecostais por aí, pastor. Então, aí gera aquele problema. O cara vai lá, ensina algo que é contraditório à nossa interpretação bíblica, e quem vai se resolver depois com o povo? O pastor da igreja. Eu já vi situações do pastor depois ralar para poder trazer ao povo novamente aquilo que estava estabelecido como interpretação pentecostal. Então o senhor não levaria de jeito nenhum? Não levaria.